Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Há quanto tempo? Nossa, faz tempo. Porque assim, para você só faz uma semana. Tudo bem, saiu o áudio na última sexta-feira. Mas para mim, nesta linha do tempo, já faz assim mais de um mês desde a última vez que a gente conversou, né? Assim, faz tanto tempo, na verdade, que eu praticamente esqueci de gravar o episódio dessa sexta-feira, né? Eu praticamente esqueci. Assim, eu só lembrei, né? Quer dizer, eu não lembrei, né? Eu acho que o meu anjo da guarda deve ter me lembrado e assim, aí deu tudo certo, porque, meu Deus, nem só dessa vez, né? Eu acho que assim, num geral, não fosse o meu anjo da guarda, eu não faço a menor ideia de onde que esse podcast ia parar. E ele tá sempre intercedendo a favor de vocês e a favor das minhas responsabilidades, porque assim, deixado por mim mesmo, eu sou capaz de esquecer assim absolutamente tudo. Mas enfim, falando no podcast, vocês gostaram da tetralogia de férias sobre a oração de Jesus? O que vocês acharam? Vocês preferiram os áudios históricos, os dois primeiros, ou vocês preferiram as meditações? Dos quatro, qual que vocês mais gostaram? Vocês gostaram do formato? É uma coisa que interessa repetir nas próximas férias? Deixem, por favor, seus comentários, seus feedbacks. Se está no YouTube, pode comentar aí embaixo. Se está no Spotify, acho que tem lugar para comentar no Spotify também. Se não tiver, manda no Instagram, enfim, né? Façam como quiserem, mas por favor, o feedback de vocês é importante, tá? É importante e me ajuda a fazer o trabalho melhor. Agora, eu tenho duas novidades das férias, tá? A primeira novidade é que eu assisti o que possivelmente é o pior filme já feito na história da humanidade, que é o filme novo do Flash, né, do super-herói do Flash, que saiu ali. Eu baixei ele, assisti durante as férias, e assim, foi uma experiência terrível. Eu não recomendo para ninguém. Foi a lembrança do porquê que eu tinha desistido dos filmes de super-herói, né? E a segunda novidade, e essa é a novidade que realmente importa, é que finalmente a minha ordenação diaconal está 100% confirmada, né? Com data, local e horário marcado. E assim, vocês estão todos convidados. Todos vocês estão convidados para a minha ordenação diaconal, né? Também estarão para a sacerdotal, né? Mas vamos assim, como diria Jack Stripador, vamos por partes. A primeira parte é a diaconal, né, que está chegando já. Então assim, já vão marcando na agenda, já vão se organizando, tá? Dia 21 de outubro, sábado, às 9 horas da manhã, na Catedral Santo Antônio, em Frederico Westphalen. Repito, dia 21 de outubro, sábado, às 9 horas da manhã, na Catedral de Frederico Westphalen. E, é claro, né, se você quiser me ajudar a custear as despesas da ordenação, que são muitas, se você quiser ajudar a sustentar esse projeto, lembre-se, por favor, que eu tenho um Apoia-se, onde você pode contribuir com valores a partir de R$5 e receber várias recompensas exclusivas, além da paz de espírito de ajudar um seminarista que gasta horas por semana nesse projeto para ajudar vocês e não tem renda nenhuma, tá? O link é http://apoia.se/moriar, né? Está também na descrição do vídeo no YouTube, do Spotify. O link também está no meu Instagram. Vocês acham o link em qualquer lugar. apoia.se/moriar. Bom, sem mais delongas, né? Vamos falar do que realmente importa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las.
para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhoras e senhores, a questão é a seguinte. Eu tinha planejado para o áudio de hoje fazer um comentário de um filme. Né? Não do filme do Flash, mas sim de um filme chamado Nefarious, né? Que é um filme que saiu já há algum tempo. Eu li um artigo faz alguns meses a respeito, mas eu não achei para assistir, e que eu acabei conseguindo assistir faz assim uma semana, que é basicamente uma entrevista de um psiquiatra ateu entrevistando um homem no corredor da morte que está possuído. O filme é maravilhoso. O final assim é meio esquisito, mas o filme em si é excelente, excelente mesmo. E vale a pena um comentário, vale a pena uma meditação. Porém, né, há coisas mais importantes, como, por exemplo, o fato de que domingo agora é a festa da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, eu vou fazer uma léxio com vocês, como vocês podem ver no título desse episódio. É uma léxio do trecho do Evangelho de Mateus, que trata da transfiguração, porque a transfiguração está presente em outros evangelhos também. Mas nós vamos tratar do texto que está em Mateus, tá? E aí semana que vem, né, se não surgir nada mais importante, novamente, né, aí eu trato do filme com vocês. Combinado? Então assim, vamos começar aqui lendo o Evangelho. Tá? O Evangelho é Mateus, capítulo 17, tá? Versículos de 1 a 9. Tá? Eu estou lendo na tradução da Vulgata do Padre Mato Soares. Então, assim, podem haver variações na minha tradução da de vocês. Mas essa aqui é uma tradução que eu pessoalmente gosto muito. Então vamos lá. Abre aspas. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu. E eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. E, ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém Jesus aproximou-se deles e tocou-os, e disse-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém, exceto só Jesus. Fecha aspas. Então assim, vamos por partes. Em primeiro lugar, primeiras 3 palavras do Evangelho. Quais são? 6 dias depois. O primeiro versículo inteiro é: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte. Vamos começar daí. Tá? 6 dias depois do quê? Porque assim, nada que está no texto do Evangelho, e nenhum Evangelho, é supérfluo. É um texto que foi inspirado pelo Espírito. Então, cada palavra tem um motivo para estar aqui. Tá? Cada palavra tem um sentido. Nós podemos... há santos, claro, eu não consigo fazer isso, mas há santos que são capazes de meditar por horas em cima assim, da menor palavra das Sagradas Escrituras. Tá? Então, vamos começar entendendo que se ele diz 6 dias depois, no início de uma história, então o que isso implica? Isso implica que há uma relação
não só de tempo, mas há uma relação estabelecida pelo próprio texto entre o que está acontecendo aqui e o que aconteceu 6 dias antes. Entenderam? Então, assim, o que aconteceu 6 dias antes? Se a gente vira a página, né, e vai olhar atrás, nós vemos que no final do capítulo 16 de São Mateus, temos, a partir do versículo 21, né, Jesus começa a mostrar aos discípulos o que iria acontecer. Ou seja, que ele iria a Jerusalém, que ele iria sofrer na mão dos anciãos, que ele seria morto, né, que ele ressuscitaria. Tá? E Pedro reagiu mal. É aquela cena terrível em que Pedro briga com Jesus. Né? Pedro pega Jesus, leva ele à parte e começa a brigar com ele, a dar uma bronca no próprio Deus. Falando, não, que isso não te aconteça, Senhor. E aí Jesus vira para Pedro e fala uma coisa muito dura. Ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Porque tu não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Lembrem disso, isso é importante. Então, no versículo 24, Jesus diz o quê? Jesus diz aos discípulos, se algum de vós quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E o que perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes há alguns que não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tá? Então, esse aqui é o antes. Então, e o que é o importante daqui? O importante é que, primeiro, Jesus diz o quão importante é que aqueles que desejam segui-lo abandonem completamente a visão mundana, a visão que vê os sofrimentos como maus, como algo que deve ser evitado, como algo que nos prejudica, como algo que é ruim. Não, ele fala, não. Quem quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue as próprias vontades, negue os próprios desejos, tome a sua cruz, ou seja, abrace os sofrimentos que tem, os sofrimentos que lhe foram separados, e siga-me. Porque aquele que, não por masoquismo, não por doença mental, não por idiotice, mas aquele que, por amor de mim, por amor de Cristo, perder a sua alma, alma aqui, o original é ânima, ou seja, perder a sua vida, entregar a sua vida, por amor de mim, ou seja, aquele que estiver disposto a morrer para a vida do mundo por amor de mim, este é aquele que encontrará a sua vida, é aquele que encontrará a sua alma em mim. E aí ele fala, não, e aí a partir disso, Jesus apresenta o caminho para se chegar à glória do céu, que é a recusa da glória do mundo, o caminho para se chegar à felicidade do céu, que é a recusa da felicidade mundana, da felicidade material. E aí ele fala, não, porque o Filho do Homem, que é ele, vai vir na sua glória. E quando ele vier na sua glória, ele dará esta glória àqueles que me seguiram. Ele dará desta glória, permitirá que participem desta glória, aqueles que fizeram isso, aqueles que tomaram a sua cruz, aqueles que negaram a si mesmos, aqueles que, como diz ele aqui, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai e dará a cada um segundo as suas obras. E aí Jesus conclui o capítulo dizendo a aqueles que estão aqui presentes que não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí, 6 dias depois, vem o Filho do Homem no seu reino. Não de forma definitiva, ou seja, ele não vem já na segunda vinda, mas ele vem e ele mostra a sua glória.
Ele dá uma palhinha de quem ele realmente é para Pedro, João e Tiago. Tá? Agora, por que Pedro e Tiago e João? Por quê? Bom, quando nós vemos Pedro e João, né, nós geralmente temos um símbolo da vida ativa e da vida contemplativa. Tá? Geralmente. Mas aqui é interessante, porque aqui não vem só Pedro e João, vem Pedro, João e Tiago maior, né, que é irmão de São João. É irmão de São João, é um dos filhos do trovão, que Nosso Senhor chama. Um dos Boanerges, né, os filhos do trovão. Aqueles que, quando Jesus é maltratado, eles falam: o Senhor não quer que a gente taque fogo do céu, que a gente peça que caia fogo do céu nessa gente? Por que o Senhor não manda fogo do céu nesses infelizes? E aí Jesus batiza eles de filhos do trovão. Mas é interessante porque nisso a gente vê o quê? A gente vê uma transformação. Por quê? Porque São Tiago é o primeiro mártir. Né? E o martírio é a perfeição da caridade. Então você vê um cara que era cheio de ira e que se torna o primeiro mártir. Nós temos São João, né, que se torna o grande teólogo, né, o grande contemplativo, ou seja, aquele que descansa no peito do amor encarnado, né, que descansa sua cabeça e escuta os batimentos do Sagrado Coração. E nós temos Pedro, a vida ativa que se une a isso, né, o covarde que se torna corajoso e líder da igreja. Nós temos Pedro, né, o mundano há 6 dias atrás, e que se torna um homem espiritualíssimo. Então nós temos aqui 3 apóstolos que passam por transformações tremendas, que permitem-se, todos os apóstolos se permitiram ser transformados pela graça, mas nós temos aqui 3 que são grandes exemplos disso. São João também, lembrem-se que ele foi também um dos filhos do trovão, um homem cheio de ira, e que já mais velho, né, idoso, nas suas cartas, ele começa: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ou seja, eu não lembro agora quem é que diz isso, mas me contaram faz pouco tempo, que diz alguém de Santa Elizabeth da Trindade, que ela nasceu uma diabinha e morreu um cordeirinho, transformada pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a mesma coisa. Esta é a ação de Deus. Essa é a transfiguração interior que a graça faz em nós. Tá? Agora, uma outra coisa importante é: levou-os a um alto monte. Tá? Na Sagrada Escritura, sempre que nós temos esse movimento de subir, né, subir a um alto monte, nós estamos aí saindo, né, de um plano do cotidiano, de um plano do material, para entrar nos mistérios de Deus, nos mistérios divinos, nos mistérios superiores, das coisas elevadas. Então Jesus toma esses 3 apóstolos, que são 3 grandes, são os 3 maiores apóstolos, inclusive diz, acredito que seja, acho que é São Jerônimo que diz que são os 3 maiores dos apóstolos. Ele toma-os à parte, ou seja, ele tira eles, né, do corpo dos outros apóstolos, dos outros discípulos, e sobe com eles ao monte para rezar, né, para tratar das coisas do alto. Né? E vejam como aqueles que dizem que o demônio é tudo aquilo que causa divisão, pobrezinhos, que são muito burrinhos, mas vejam como aqui o próprio Cristo está dividindo. Cristo não pega todos os apóstolos, não pega todos os discípulos, não, ele pega 3. Fala: vocês 3 vão ver coisas que os outros não veem. Vocês 3, não porque vocês são bons, mas porque vocês talvez precisem disso. Porque vocês talvez sejam piores, mas serão os maiores. Que é na fraqueza, como diz São Paulo, é na fraqueza que se mostra a força de Deus. Por motivos, enfim, que nós não temos como saber quais são, Cristo escolhe 3 dentre os 12.
né, e 3 dentre essa multidão de discípulos, né, e os leva a um alto monte junto dele. E chegando lá, o que acontece? Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. Tá? Claro que se a gente vai simplesmente ler o texto, né, bem, ele ficou brilhando como o sol, as roupas ficaram brancas, e acabou. Né? Sim, parece grande coisa, mas não nos dá, principalmente porque o Evangelho de Mateus, Mateus é muito direto, não nos dá a dimensão real deste acontecimento. Né? Mas se a gente vai ler os comentários dos padres da igreja, a gente vê os outros relatos do Evangelho, se a gente pega tudo que nos ensina a tradição sobre a transfiguração de Nosso Senhor, nós vemos que não foi simplesmente uma mudança aparente, não. Ele transfigurou-se, ou seja, ele mudou completamente. Ele pareceu outra coisa. Por quê? Porque o que os apóstolos viram aqui não foi simplesmente Jesus glorificado. Não foi simplesmente o corpo glorificado de Cristo, né, como viram depois na ressurreição. Não. Aqui, como eu disse antes, eles tiveram uma palhinha da segunda vinda. Ou seja, Cristo demonstra para eles, no alto deste monte, um pouco de quem ele realmente é. Tá? E vejam que interessante. Tá? Muitas vezes, inclusive eu, quando tinha acabado de me converter, e nas vezes que eu tentava meditar a transfiguração, porque a transfiguração é um dos mistérios luminosos, né? E eu tentava meditar a transfiguração, eu pensava nisso como um momento de glória para Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que pensar na transfiguração como um momento de glória é uma bobagem. É uma bobagem sem fim, não tem sentido nenhum. Por quê? Porque a grande glória de Cristo, que inclusive é anunciada pelo próprio Cristo, da boca do próprio Cristo, é a cruz. Cristo, no Evangelho de São João, perto de ser glorificado, diz: Pai, glorifica o teu Filho. Inclusive, se eu posso estar falando bobagem, mas eu lembro claramente que até o Pai responde, né? Eu já o glorifiquei e eu glorificarei mais. E ele está se referindo à crucificação. Tá? Então, isso aqui não é um momento de glória. Não. Isso aqui não é nada mais, né, do que, primeiro, um gostinho para os apóstolos do que Cristo falou que ia acontecer, né, para animá-los, para movê-los, para enchê-los de zelo e de amor. Né? E aqui, o que não? Então, assim, isso aqui é uma ação que é feita para os apóstolos, não para Cristo. Cristo não ganha nada com isso. Ele faz isso para os apóstolos, para que os apóstolos vejam, para fomentar a sua fé. E isso nos mostra também a tremenda humilhação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, sendo Deus, ou seja, tendo uma glória infinita, que manifestada minimamente na transfiguração, tem estes efeitos físicos, ou seja, um rosto que brilha como o próprio sol, que emite luz, que é tão belo que cega. Roupas tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo seria capaz de torná-las tão brancas assim. Ou seja, um exemplar vivo de pureza e esplendor máximo. Que cega. Que assim, é impossível de se olhar diretamente para ele, de tão grande, de tão belo, né, de tão refulgente. Né? Provavelmente a coisa mais gloriosa que os apóstolos viram em todas as suas vidas. Talvez com exceção de São João, que teve a visão do Apocalipse. Né? Mas isso não é nada diante da glória verdadeira de Cristo. Não. Ele diz: vejam um pouco de quem eu realmente sou e percebam o quanto eu me aniquilo e me escondo e quanto eu decidi descer para estar com vocês, para salvá-los. Vejam como eu, que sou muito mais do que isso que vocês veem aqui,
Vejam como eu irei sofrer. Eu que seria capaz de não sofrer. Seria capaz de simplesmente destruir tudo. Acabar com os judeus que vão me trair sem nem estalar os dedos. Eu que sou o próprio Deus, eu decido sofrer. Eu decido me rebaixar. Eu decido tomar a cruz. Eu decido morrer. E se eu faço isso, por que vocês não? Acaso sois melhores do que eu? É isso uma das coisas que a presença de Nosso Senhor Jesus, que a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta silenciosamente aos apóstolos. E é isso que ela nos pergunta também. Quem somos nós para negar nossos sofrimentos? Quem somos nós para fugir de nossas cruzes, para escolher as cruzes somente as que nós queremos? Quando Cristo, que é Deus, o puro, o inocente, o perfeito, quis ser punido em nosso lugar. Como nós, que somos culpados, ruins, feios, poderemos dizer que não vamos. Nós vamos fazer o que Pedro disse, nós vamos virar para Cristo e dizer: Deus não permita que isto me aconteça. Pedro disse: Deus não permita que isto te aconteça. Ou seja, Pedro, ao menos, ainda que desordenadamente, estava agindo por amor a Cristo. Nós nem isso. Nós vamos virar e dizer: Deus não permita que isto me aconteça, Senhor. É isso? É isso que nós vamos fazer? Ou não? Bem, a partir do terceiro, e mais uma coisa ainda com relação a isso, com relação ao segundo versículo. Eu disse que Cristo mostra um pouco de quem ele realmente é. Tá? Isto é verdade. Isto é importante. Por quê? Porque no alto do monte, ou seja, longe do burburinho da vida cotidiana, no alto do monte, para o qual você sobe depois de ter ouvido e aceito o que Cristo diz, 6 dias atrás, sobre a necessidade do sofrimento, e a necessidade da cruz, e a necessidade da mansidão, e de amar a cruz, e de amar a dor. Depois de aceitar este ensinamento, você pode subir ao monte. E no alto do monte, você tem o prêmio pelo teu sofrimento. O prêmio pela tua dor. Porque ninguém sofre pelo sofrimento. Não, nós sofremos tendo em vista a glória eterna. Tendo em vista as promessas de Cristo. Sofremos por fé, sofremos por amor, sofremos porque Cristo sofreu e sofremos porque acreditamos, sofremos com alegria, por amor, porque acreditamos no que Ele nos diz. Sofremos porque sabemos que sofrendo por amor, morrendo para este mundo, nós poderemos fazer isso, nós poderemos subir ao monte junto de Cristo. Cristo vai caminhar ao nosso lado, Cristo vai nos guiar até o alto do monte, e no alto do monte, ou seja, no cume da vida espiritual, Cristo irá permitir que nós o vejamos tal como Ele é. Que nós, é o que diz, agora não lembro a citação, mas é aquilo que diz sobre o céu. Nós o veremos como Ele é. São Paulo diz isso. Agora nós vemos por um véu, mas então veremos face a face. Seremos como Cristo, pois o veremos tal como Ele é. Essa subida pelo monte, sendo guiados por Cristo, que caminha ao nosso lado e nos conduz, com nossas cruzes sobre os ombros, nos conduz monte acima, para que no topo, purificados, nós possamos ver quem Ele realmente é, possamos conhecê-lo e vê-lo face a face, um pouco ainda nesta terra,
Se alcançarmos o cume da santidade, e nós podemos fazê-lo, é perfeitamente possível, se não formos mesquinhos, se estivermos realmente dispostos a amar, Cristo nos mostra quem Ele realmente é. E aí, meus irmãos, aí tudo vale a pena. É aqui que está o ponto. Nós não sofremos porque somos estoicos, porque achamos que é bom sofrer, porque nós queremos morrer, porque nós queremos ser durões, porque somos masoquistas. Não, nada disso. São motivos mundanos, são motivos ruins. E assim, francamente, a maior parte dos casos são motivos diabólicos. Não, nós morremos diariamente por amor a Cristo. É o único motivo que importa, é o único motivo justo para se abraçar os sofrimentos, é o único motivo justo para nos darmos a morte todos os dias, é o único motivo justo para desejarmos morrer diariamente para nós mesmos, para amarmos nossa cruz, para amarmos coisas que francamente, são terríveis e são más se forem vistas com os olhos da carne. O único motivo é o amor a Deus. O único motivo é a glória eterna. É o céu. É o próprio Deus que se nos dá como recompensa. Pensem nisso. Deus se dá a nós como herança em recompensa do nosso amor. E é claro, para amá-lo, nós temos que deixar de amar as coisas do mundo. E aí nós voltamos ao que Cristo disse. Tá? Se alguém quer vir após de mim, subindo o monte, pensem no monte, pensem nos apóstolos subindo o monte. Se alguém quer vir após de mim, o que a gente tem que fazer para subir o monte com ele? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que perder a sua alma, ou seja, as coisas que estão mais arraigadas, as coisas às quais você mais tem apego, aquele que estiver disposto a perdê-las por mim, ele achará a sua verdadeira vida. E digo mais, ele achará estas mesmas coisas de novo. É o caminho que nos ensina São João da Cruz, por exemplo. São João da Cruz, ele ensina o caminho espiritual que ele propõe, é o desapego absoluto de tudo, é a via do nada. É o caminho mais curto para a perfeição cristã, é o caminho do nada, 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 nada. E muitas pessoas, elas interpretam mal isso. Elas interpretam a visão de São João da Cruz como se fosse algo negativo, como se fosse uma recusa total da criação, uma recusa das pessoas, até uma falta de amor, talvez. Quando é ao contrário, porque o que acontece? São João da Cruz, ele percebe que a única forma que você tem de amar corretamente as coisas criadas, e assim, por coisas criadas nós estamos falando dos bens, ou seja, da terra, dos bichinhos, da planta, da fruta, da comida, do doce, da cachaça, de tudo, mas nós também estamos falando das pessoas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas mães, das pessoas que nós amamos. São João da Cruz diz, não, eu sou ruim, eu tendo ao mal. O meu amor é mesquinho, é egoísta. Então, a única forma que eu tenho de realmente amar é dar um passo para trás, que muitas vezes é um passo para trás espiritual e não físico, ou seja, eu estou ali ainda, mas eu preciso desapegar-me emocionalmente destas coisas, destes consolos humanos. E isso é extremamente difícil, isso é o trabalho de uma vida. E isso deve ser feito com calma e com apoio de um diretor espiritual, porque afinal de contas não dá para você arrancar todas as muletas de uma vez, pegar uma pessoa que está sentada na cadeira de roda, botar ela de pé, empurrar ela colina abaixo, ela vai só rolar, bater a cabeça e morrer. Não, você tem que ir reabilitando as pernas, tirando os consolos, os apoios materiais devagar. Você vai desapegando e purificando o seu amor, afastando-o de tudo aquilo que é criado. Por quê? Porque aí o que acontece? Aí você se torna um com o amor de Deus. E aí você consegue voltar às coisas criadas com tudo
e amá-las como você nunca amou antes. Amá-las como Deus as ama, com a pureza, a bondade, a justiça, reconhecendo em todas as coisas as perfeições de Deus. Amando teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, como Deus ama a si mesmo. Tá? E assim, sejamos francos, só isso é amor. O resto é bobagem. Tá? O resto são tentativas mundanas e mesquinhas de amor que a gente tenta. Né? Na verdade, o amor verdadeiro é esse. Essa é a perfeição da caridade. Né? O resto, nós estamos tentando amar. Né? Nós estamos tentando chegar aí. E é claro, e faz bom, e é amor, claro que é amor. Né? Eu digo que não é amor porque eu estou comparando com a perfeição absoluta. Não é amor pleno, mas é amor. Claro que é. Inclusive, o amor humano é possível, e é bom, e é útil, e é justo, e nos faz muito bem. E inclusive pode ser de grande auxílio à nossa caminhada espiritual, porque enquanto nós estamos aprendendo a levantar da cadeira de rodas, pegar as muletas, pegar o andador, começando a aprender a andar, nós precisamos de apoio, nós precisamos de consolos humanos. Né? É o que eu falei, você não pode querer, sabe, ser santo do dia para a noite. E a vontade é boa, mas essa vontade ela tem que ser moderada por uma grande dose de humildade, de reconhecimento da própria miséria, de reconhecimento das próprias limitações, e de saber que quem vai fazer essa transformação do nosso amor, quem vai nos transfigurar, é a ação de Deus em nós, é a própria graça, é o próprio Cristo. Né? É a Virgem Maria que vai nos gerar a imagem de Cristo, né? Sendo a medianeira de todas as graças que ela é. Ela vai nos esconder em seu ventre, ela vai, né, mediar as graças de Deus e em seu ventre espiritual vai nos moldar, né, para que tenhamos a imagem do Cristo e sejamos com Ele. Mas isso acontece no tempo de Deus, não no nosso tempo. O nosso esforço, meus amigos, é um só. Amar da melhor forma possível todos os dias. Morrer e amar e servir todos os dias. Como eu quero? Não. Eu tento fazer os meus planos para tentar fazer a coisa funcionar, mas eu tenho que estar atento ao que Deus pede de mim, aos convites da graça. O que Deus me diz que Ele quer. Como Deus espera que eu o sirva no meu dia a dia. Não de forma geral, de forma concreta. Eu acordo, faço as minhas orações, faço o oferecimento do meu dia e vou viver. E eu vivo atento. Claro, eu não faço isso. Isso é o sino para as completas. Eu estou atrasado, mas eu vou terminar aqui. Eu não faço isso. Eu não vivo atento. Eu vivo distraído. Eu tento ficar atento, mas eu vivo distraído porque eu sou um panaca. Agora, vocês também tentem. Tentem ficar atentos. Tentem ficar atentos ao dia a dia. As oportunidades que Deus manifesta, a oportunidade que Deus mostra, os convites que Deus faz. Vocês estão amando a Cristo e morrendo como Ele quer que vocês amem e morram? Ou vocês estão tentando fazer do jeito de vocês? Porque assim, eu vou ser honesto com vocês, porque eu sei que quem me escuta aqui não espera de mim outra coisa além de honestidade. Se vocês tentarem fazer a coisa do jeito de vocês, vocês vão pro inferno. Tá? Eu também, não é só vocês, eu também. Assim, sempre que o ser humano tenta fazer as coisas do próprio jeito, no fim dá, com perdão da palavra, merda. E assim, a gente vai pro inferno, a gente não tem conversa. A gente não serve para se autogovernar. O ser humano não serve para isso. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Ele criou tudo. Ele conhece o negócio todo. Entendeu? Por que ficar discutindo, cara? Faz o que Deus quer, não faz o que tu quer. Para de ser idiota. Entendeu? Para de dar murro em ponta de faca, de bater a cabeça na parede. Para de ser teimoso, parece criança. Acorda. Entendeu? Acorda. Controla o que está dentro do teu controle e solta a rédea do resto, cara. Deixa Cristo agir, pô.
Como é que Deus vai te mostrar que Ele é confiável, né, se você não se coloca numa posição de depender da ação dele? Se você só confia nas tuas mãos, se você só confia na tua ação, se você não deixa Cristo agir na tua vida, mas você quer decidir você mesmo, né, você mesma, como você serve a Cristo. Para de bobagem. Acorda. Deus te chama e você não escuta porque você está ouvindo as tuas vontadezinhas mesquinhas. Né? Até quando? Até quando? Porque eu te digo uma coisa. Isso que você está fazendo, que você acha que é servir a Deus, não é. Isto é virar para Deus e dizer: Deus, não permita que isto me aconteça, Senhor. Porque eu quero dar do meu jeito quando eu quero. Não é isso que Cristo quer de você. Não é. Deus quer que você o ame como Ele quer ser amado. Do jeito dele. Porque Ele sabe o melhor. Não você. Seguindo. Jesus. Foram 41 minutos, eu estou no versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu vou passar um pouco mais por cima do resto. Moisés e Elias aqui, os santos padres veem como símbolos da lei, Moisés, e dos profetas, né, Elias. E esse falando com eles, em outro evangelho, acredito que seja em Lucas, nós vemos que eles falam sobre as coisas que deveriam acontecer com Cristo. Ou seja, aquelas mesmas coisas que Cristo havia anunciado aos apóstolos e causado escândalo em Pedro antes. Né? Cristo discute estas coisas com os dois apóstolos. Tá? E aí Pedro, né, que é muito espontâneo, né, ele interrompe a conversa, toma a palavra e diz: não, é bom nós estarmos aqui. Né? Se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E é muito interessante, porque isso aqui, de acordo com os santos padres, não lembro qual agora, não lembro se é Orígenes ou se é São Jerônimo, mostra o quê? Mostra a facilidade que Pedro tinha para se confundir. Para querendo fazer as coisas, é uma facilidade que nós também temos, para querendo buscar as coisas do alto, apegar-se às coisas de baixo. Ou seja, Elias e Moisés são bons, mas eles não são Cristo, eles não são Deus. Então, por que fazer tabernáculos para Elias e Moisés? Né? E aí vem o que acontece em seguida, que os padres consideram que é uma resposta a esse apego que começa a se mover no coração de Pedro, às figuras de Elias e de Moisés, como se fosse esse apego até ao passado, né, esse apego à antiga aliança, esse apego ao que ele conhecia, talvez essa falta de disposição de morrer para o que ele conhecia e abraçar os novos caminhos que Cristo propõe, que são uma revolução interior. Né? Segue, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu. E eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouviu. Esta nuvem, tá, é o Espírito Santo. É uma imagem do Espírito Santo. E a voz é o Pai falando. Né? Este é o meu filho, em que pus minha complacência. Ouviu. Ou seja, Pedro olha para Elias e Moisés, né? E aí a Trindade inteira se manifesta, né? E o Pai diz: Este é o meu filho, não Elias e não Moisés. Este é o Messias. Né? Este é aquele que é Deus, que é um comigo. Ouvi a Ele, só Ele. Não ouvi aos profetas, não ouvi a antiga lei, não ouvi ao teu coração, não ouvi a tua vontade, coração nesse sentido. Não, ouvi a Ele. Porque nele está contida a lei e os profetas. Tudo existe em função dele. E ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Que é claro, uma manifestação apocalíptica, né? Tanto que os outros textos da liturgia de domingo são apocalípticos também, especialmente a segunda leitura. Ou a primeira, agora me deu um branco. Mas são textos apocalípticos também.
E diante da majestade de Deus, né, ter medo, se é um medo ordenado, ou seja, um temor filial, um temor que vem do amor, né, isso inclusive é um dom do Espírito Santo, o temor de Deus. O primeiro dom. E o temor de Deus é o início da sabedoria, nos diz o livro dos Provérbios. Tá? E percebam que há uma semelhança grande aqui, e isso também é apontado, eu acho que... Desculpem estar falando um monte de acho, mas é que eu realmente não me lembro. Acredito que seja apontado por São João Crisóstomo, que isso é tem um paralelo muito claro entre essa manifestação da Trindade e a manifestação da Trindade que se dá no batismo de Cristo. No batismo você tem a voz do Pai, a pessoa do Cristo e a pomba do Espírito Santo. Né? Ou seja, a voz do Pai, Cristo no homem, e a pomba, que é o Espírito Santo. Na transfiguração você tem Cristo no homem, a voz do Pai e o Espírito Santo. Ao invés de se manifestar como uma pomba, que no batismo ele o fez como um símbolo da inocência batismal, né? Não, aqui ele se manifesta como uma nuvem, né? Que é o que? Nos remete a Êxodo, a nuvem luminosa que guiava Israel pelo deserto. Né? Que nos remete ao quê? Nos remete tanto a nossa peregrinação pelo deserto dessa vida, na qual o Espírito Santo nos guia, né? Como também nos remete essa coisa de uma nuvem que nos separa de Deus, que torna tudo oculto, nos remete também ao mistério, né? E essa luz, essa nuvem luminosa, né, também vai ser algo que nós vemos no Apocalipse ali de São João. Tá? Bem, diante dessa cena, dessa manifestação trinitária tremenda, os apóstolos se apavoram, caem no chão de bruços. Né? Porém, Jesus aproxima-se deles e toca-os e disse-lhes: levantai-vos e não temais. E com a palavra de Cristo, lhes dando confiança, né, eles erguem os olhos e veem só o Cristo. Vocês imaginam como é isso? Depois de toda essa cena, todo esse show de luzes e de majestade e de glória, esse pavor todo, você fecha os olhos, se joga no chão tremendo, aí Cristo vem e encosta em você e fala: não tenhas medo. E você ergue os olhos, trêmulo, e vê o rosto de Cristo olhando para ti. Só Ele. Porque nada mais importa. Tudo aquilo, toda aquela glória, toda aquela beleza, toda a lei, todos os profetas, tudo, princípio e fim, alfa e ômega, tudo está contido naquele homem. E aí você, no fundo do seu coração, você pode não saber, mas você entende. E você não tem medo. Né? Você não tem medo. Porque junto de ti está a única coisa que importa. Porque você subiu ao monte e você viu com os teus olhos a única coisa que realmente importa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, primeiro de tudo, né, antes da gente falar das intenções de oração da semana, queria lembrar vocês do Apoia-se. Tá? Então, nós temos ali textos semanais, aulas mensais, uma comunidade no Telegram, as pessoas podem conversar, trocar ideia, onde eu posto conteúdo extra com alguma frequência, gravações de palestras e coisas assim. E aí tudo isso você consegue por aí com apoio de a partir de R$5, o mais alto é R$20, que hoje em dia não é nada, R$20, não paga nem um café com salgado. Então, peço que vocês, por favor, considerem apoiar, né? Se não pelo conteúdo, por caridade, porque realmente ajuda. Eu realmente preciso. Tá?
O link é http://apoia-se. E, claro, quem não puder ajudar, eu entendo, não tem problema nenhum, mas peço que ajude divulgando, né, para que esse apostolado possa chegar a um número cada vez maior de pessoas, para a gente possa levar mais pessoas a conhecer a palavra de Deus, a amar nosso Senhor Jesus Cristo, a ver o rosto de Cristo, né? Ver o rosto de Cristo agora em sombras para poder vê-lo pela eternidade também. Tá bom? Então, muito obrigado. Agora, as intenções de oração da semana, eu gostaria de pedir que vocês rezassem em reparação todas as ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria, que são muitas e crescentes, que vocês rezassem pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, Papa Francisco, que rezassem também pelas necessidades e intenções de todos os meus benfeitores, tanto os benfeitores materiais, como e até principalmente os benfeitores espirituais. Que pedissem pela conversão dos pecadores e pela saúde de Rosângela Alves e Teresa Meraio. Tá? Os nomes não são esses, mas Deus sabe quem elas são. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E eu peço que, sempre que puderem, rezem por mim. Fiquem com Deus. Não esqueçam que Ele vos ama muito mais do que vocês imaginam. Abraço.